Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre tecnologias para a educação inclusiva. Os novos recursos usados pelos professores em sala de aula promovem um aprendizado dos alunos com necessidades educacionais especiais. O desafio atual é ampliar as políticas públicas para a educação inclusiva nas escolas regulares. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Kátia Regina da Silva, professora da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará e pesquisadora desse tema. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, o prazer é meu. Bacana. Professora, o que são as tecnologias assistivas e qual a importância dela para uma educação inclusiva de um modo geral? As tecnologias assistivas são todas aquelas formas, os recursos, né, sejam eles básicos, simples, como um ábaco, um material ou um computador, todos aqueles recursos que podem ser utilizados para a educação de pessoas com deficiência. Todos eles são considerados recursos assistivos, né? Então nós temos softwares que são recursos assistivos, computadores que são recursos assistivos, mas temos também livros impressos em braille que também são recursos assistivos. Então tudo isso é considerado recurso assistivo. Mas são, por exemplo, computadores específicos, né? Voltados exclusivamente ou mais especificamente para essa educação inclusiva, não é? Tem um computador que às vezes ele próprio é feito especificamente com algumas características ou no teclado ou na tela para atender a pessoa com deficiência, e tem o computador convencional que tem softwares que são feitos para uso de pessoas com deficiência, e também é recurso assistivo. Certo. Agora, professor, como esses recursos devem ser usados em sala de aula? Como o professor deve lidar em termos de práticas pedagógicas com as tecnologias assistivas para garantir o aprendizado e, enfim, a inclusão de fato? Na sala de aula, o ideal é que esse recurso seja utilizado, primeiro que ele primeiro o professor tem que dominar esse recurso, porque como todo recurso, do mais simples ao mais sofisticado, você tem que saber a função dele, o objetivo dele, né? Ele deveria ser amplamente utilizado em sala de aula, porque a maioria desses recursos, eles podem ser utilizados com a pessoa com deficiência, mas também com as outras crianças. Então é interessante, a maioria desses recursos? A maioria deles. Eles favorecem a aprendizagem das crianças de uma maneira geral e atendem uma especificidade de necessidade de aprendizagem da criança que tem alguma deficiência, por exemplo, né? Então o ideal é que ele tivesse em grande quantidade, em abundância nas escolas, porque eles podem ajudar o trabalho do professor, né? Ele por si só, como a gente estava conversando antes, ele por si só ele não vai garantir a aprendizagem, mas qualquer recurso bem utilizado favorece a aprendizagem dos alunos, e inclusive aqueles que não possuem deficiência nenhuma. Pois é, professora, essas tecnologias, então, pelo que a senhora está falando, já estão disponíveis, né? O que está faltando, então, para que elas estejam em sala de aula? Alguns recursos já começaram a chegar nas escolas, a gente já percebe, já há a presença de alguns deles nas escolas. Por exemplo, algumas crianças já recebem um computador em algum, né, programa federal ou outros programas aí, um computador com software que atende sua necessidade, mas a gente vê que ainda é insuficiente, é um início só. Então está faltando investimento, recurso, né? Decisão política de investir, levar para as escolas, para que os professores tenham acesso a esse material e que as crianças tenham acesso em quantidade suficiente para atender todos. Agora, professora, o treinamento e a capacitação profissional dos docentes são essenciais para garantir uma inclusão de fato, não é? É fundamental. Trabalhar com essas tecnologias, não é? O que a gente percebe é que também não adianta você, mesmo que o recurso comece a chegar, os recursos, os materiais comecem a chegar em abundância nas escolas, não necessariamente significa que o professor vai saber utilizá-las, porque se ele não teve formação, uma preparação, você pode colocar na mão do aluno um soroban, por exemplo, que é um recurso simples, barato para aprender matemática pelas crianças, principalmente as cegas, mas por todas as crianças. Se o professor não sabe como utilizar o soroban, não vai adiantar. Então, ele precisa ter uma formação permanente, porque hoje eu posso
precisar trabalhar com uma criança que tem síndrome de Down e amanhã eu posso precisar trabalhar com uma criança que é surda. Então eu tenho que ter uma formação permanente, um apoio permanente, porque às vezes eu não preciso necessariamente aprender Libras, mas eu preciso ter o apoio de alguém perto de mim que saiba Libras para eu me comunicar com a criança e eu saber utilizar aquele recurso que é adequado para o ensino da criança surda. O que os cursos têm feito é inserir essa discussão das políticas educacionais inclusivas, de algumas práticas pedagógicas inclusivas em algumas disciplinas, mas isso a gente percebe que é insuficiente para a formação de um professor que vai chegar na sala de aula e vai se deparar com um universo de crianças que são diferentes entre si e que com muitas características diferentes. Porque a gente fala em deficiência como se fosse uma coisa única, dá essa impressão de que é uma coisa só. Sim. Mas não, é uma diversidade enorme. Né? Mesmo se eu falar de uma pessoa cega, tem uma diversidade ali, porque tem aqueles com baixa visão, que com um recurso tecnológico ela pode ler com esse material impresso normal, se ela tiver uma lupa eletrônica, ela pode ler isso. Né? Então é uma diversidade muito grande. Então deficiência não é uma coisa única, é muito variado dentro dele. Então a nossa formação ela ainda está muito longe de alcançar o que é necessário para o professor chegar e conseguir trabalhar de maneira adequada com as diversas deficiências e com as diversas crianças que elas vão deparar na escola. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Livros falados, línguas e sistemas de leitura, computadores diferenciados, recursos que auxiliam a comunicação e o aprendizado de quem tem necessidades especiais. Cada vez mais necessárias, essas tecnologias assistivas devem estar disponíveis no ambiente escolar para garantir o direito à educação inclusiva. A tecnologia assistiva, na verdade, é um dos elementos fundamentais para essa inclusão, assim como a formação de professores, acessibilidade física. Para determinados alunos com deficiência, a tecnologia assistiva é a diferença entre poder aprender ou não. Por exemplo, um aluno com dificuldade de coordenação motora, que não pode usar o caderno e o lápis comum para escrever. De repente, o computador pode ser seu caderno eletrônico. Ele tem a coordenação motora necessária, junto com determinadas adaptações, onde ele pode tornar o computador como seu caderno eletrônico e digitar, explicitar seu pensamento ou aprender a ler e escrever utilizando o computador. E assim, diferentes recursos para locomoção, recursos para comunicação alternativa, se é um aluno que não consegue falar. Na verdade, a tecnologia assistiva permite, na educação, a equiparação de oportunidades, dá recursos para que ela tenha, juntamente com os outros alunos, as mesmas possibilidades de aprendizado que os demais alunos. Um recurso assistivo que pode tornar a escola mais acessível para as pessoas surdas é a língua brasileira de sinais. A crítica que a gente faz é que em muitos lugares a língua está resumida ao intérprete de língua de sinais. Você coloca o intérprete na sala de aula e divulga que os problemas acabaram, mas na verdade a criança precisa de um currículo adaptado, principalmente do ponto de vista da língua portuguesa, um jeito especial de ensinar o português. Então é preciso formar professores, formar intérpretes, formar instrutores surdos, para fazer a língua circular e, de fato, promover um ambiente bilíngue, um ambiente onde você tenha português e Libras circulando entre surdos e ouvintes de uma maneira em que a criança se sinta valorizada nessa língua. Promover a difusão da língua de sinais é um desafio para possibilitar a educação bilíngue nas escolas brasileiras. É uma língua muito nova. É uma língua de 150, 160 anos. É uma língua muito nova. Então, quando nós pensamos nos grandes centros, nós pensamos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, então nós temos ali uma língua já fluente com grande parte das pessoas, tanto do adulto como da criança. Quando nós vamos para o interior do estado, nós temos uma dificuldade maior nesse aprendizado, porque a criança só aprende uma língua com contato com o adulto fluente. Se ele não tem esse contato, ele não vai ter um aprendizado adequado. É importante ter políticas públicas que possam desenvolver a língua de sinais para a criança, para aquele aluno e também capacitar esses profissionais que estão dentro de sala. Em evento na UFMG, professores discutiram os desafios para que a escola seja um espaço aberto à diversidade. É um processo histórico de exclusão, né? E aí os professores, até então, a deficiência ficava relegada à escola especial. Então agora nós temos que construir conhecimento pedagógico para atender essas crianças na escola regular. Para essa professora, a inclusão só acontece de fato se a escola estiver disposta a acolher,
e escutar o aluno com necessidades especiais. Se a gente pensa que uma escola tem que estar preparada de antemão para receber o aluno cego, o aluno com deficiência auditiva, física, intelectual, qualquer condição que ele tenha, né? Nós não estamos falando de inclusão, porque a inclusão é um processo coparticipativo em que a pessoa com deficiência também participa da busca de soluções, da remoção das barreiras, né? É um processo muito dialético. Então, eu vejo que o primeiro passo da escola, e o mais importante de todos, é receber o aluno, né, mais desarmada, mais livre de todo esse mito que envolve a deficiência, dos temores que envolvem isso tudo. E à medida em que há esse acolhimento de um sujeito que está ali com capacidade de aprender, ainda que diferente da norma padrão, a escola deu o passo mais importante, na minha opinião. O resto vai ser consequência, que vai envolver também, sim, formação, busca de conhecimento técnico, teórico, mas isso não é o primeiro passo. Nesta sala, equipada com recursos assistivos, uma professora especializada atende individualmente a crianças com deficiência que estudam nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Para cada aluno com uma determinada deficiência, é feito um recurso de acessibilidade pedagógico, próximo mesmo de tudo que se tem na sala. Imagens de livros didáticos, revistas, adaptações de engrossadores com emborrachados no lápis, né? Os recursos do computador, de comunicação alternativa, das fotos, da rotina de todo o espaço escolar. Então, essa sala de atendimento multifuncional permite que o aluno seja atendido na sala de aula com maior qualidade, que ele acompanhe melhor essas aulas. O atendimento educacional especializado, oferecido no contraturno, possibilita que os alunos com necessidades especiais trilhem diferentes caminhos para o aprendizado. Todos nós, né, temos condições de aprender. E a deficiência ela é só uma característica do ser humano. Então, nós não podemos focar na deficiência, nós devemos focar no potencial do ser humano. O importante mais é a interação. A escola faz o possível, né, para oferecer, para estimular, para que ele possa estar aprendendo. A aprendizagem é ao longo do tempo mesmo. Agora, professora, nós vimos aí na reportagem exemplos e a discussão sobre as tecnologias assistivas, mas nós sabemos que as tecnologias assistivas por si só não garantem a inclusão, não é? Isso, exatamente. Porque você pode ter o recurso, às vezes, limitado em quantidade, ou você pode ter o recurso que está só num determinado local e que não chega a todas as salas, e você pode ter a criança e o professor que não sabem utilizar. Então, sozinho não vai garantir, né? Ou pode ter o recurso também mal utilizado. Você pode ter, às vezes, isso é infelizmente bastante comum, às vezes em algumas escolas a gente vê, que tem um laboratório de informática, às vezes, que poderia ajudar na aprendizagem de todas as crianças, independente de ter ou não uma lesão ou uma deficiência, e às vezes é subutilizado. Então, o recurso sozinho, ele não garante, ele é um meio, né? Dependendo da forma que ele for utilizado, se ele for bem utilizado, se as pessoas souberem utilizá-lo adequadamente, explorar todas as suas possibilidades e trabalhar com a criança intensivamente, ele vai favorecer a aprendizagem, mas também não é garantia, porque a aprendizagem ela é um processo que envolve a interação do sujeito com o objeto de conhecimento, com o outro sujeito e a capacidade dele pensar sobre aquilo. Então isso aí o professor tem que fomentar e usar os recursos tecnológicos, os recursos assistivos para favorecer. A respeito disso, professora, o que a nossa legislação educacional estabelece sobre o tema? Bem, o que a educação inclusiva também de um modo geral. O que a nossa legislação hoje garante, né, em alguns casos ela é bastante vaga, em outros casos é bastante específica. No geral, garante que toda criança tem direito, independente de qualquer nível de comprometimento das suas capacidades físicas ou intelectuais, tem direito a se matricular em qualquer escola, seja ela da rede pública, seja ela da rede privada. É um direito. Inclusive, não podem recusar nenhuma a escola, matrícula do segundo aluno, a legislação, pode recusar matrícula a nenhuma criança,
independente da condição dessa criança, da condição física, sensorial, da condição cognitiva, ideológica, enfim. Não, isso é uma garantia constitucional e ainda tem a LDB que vem e ratifica o que está na Constituição. Então, isso é o que está garantido. Então, de geral, é isso. Além disso, a lei garante que as crianças têm que ter condições de aprendizagem, toda criança. Se ela tem que ter condição de aprendizagem, ela tem uma deficiência física ou intelectual, né, sensorial, significa que as escolas têm que se preparar, têm que se adaptar fisicamente, a sua estrutura física, o seu currículo, a sua avaliação e os seus equipamentos e a formação do professor. Isso está garantido também, que tem que ser feito. Né? Essas adaptações estruturais, na formação do professor, na proposta curricular e na avaliação, nas formas de avaliação, para atender as necessidades de aprendizagem e reconhecer que as crianças são diferentes, têm níveis e potenciais de aprendizagem diferentes. Então, a legislação garante tudo isso. E garante que tem que ter recursos materiais, assistivos, necessários para a aprendizagem das crianças. O problema é que, nesse aspecto, ela é meio vaga. Diz que tem que ter, mas não diz que toda criança tem que ter, que toda sala de aula tem que ter. Né? Ela garante que tem que existir no sistema educacional. A legislação fala, por exemplo, na garantia de uma sala de recursos multifuncionais. Exato. É isso? Mas para cada escola, como é que funciona isso? Então, a legislação diz que tem que ter o apoio necessário para a aprendizagem, os recursos necessários para a aprendizagem, e uma forma de garantir isso foi a criação, que foi criada, as salas de recurso multifuncional. Essa sala é para atendimento de todas as crianças que estão regularmente matriculadas nas redes de ensino, seja ela privada ou pública, né? E essas crianças teriam um apoio pedagógico especializado para a sua necessidade de aprendizagem nessa sala. E essa sala teria que estar equipada com todos os recursos tecnológicos necessários para favorecer a aprendizagem das crianças com deficiência. Só que não é muito claro quantas salas de recurso tem que ter, por exemplo, em Belo Horizonte. Isso não está definido. Né? A Secretaria de Educação do município, a Secretaria Estadual de Educação do Estado, vai definir, né, quantas salas serão criadas, em que localidade, como vai agrupar, porque não tem uma sala para cada escola, isso não é previsto, não está definido. Então, normalmente, agrupa, junta escolas numa determinada região ou polo, e monta uma sala em uma dessas escolas, e as crianças que estão espalhadas por essas escolas devem se deslocar até essa sala. Então, essa sala é que está previsto que tem que ter equipamento. Isso é algo que dificulta muito, né? Dificulta, porque as crianças, esse atendimento é no contraturno. As crianças normalmente frequentam a escola comum no horário, por exemplo, da manhã, e elas vão para a sala de recurso multifuncional no horário da tarde, que ela não estaria nessa sala. E, às vezes, essa sala fica muito distante da sua escola e da sua moradia. Então, às vezes, a família tem dificuldade de manter a frequência da criança nessa escola, pelo deslocamento. Enfim, sim, isso é um complicador. Um complicador, né? Professora, para a gente terminar essa nossa entrevista, a senhora diria que a inclusão educacional também requer a mudança de paradigmas, de cultura? Principalmente. Na verdade, eu acho que se tem uma vantagem da legislação educacional na perspectiva inclusiva, é que ela traz para a discussão essa mudança de paradigma. Né? Então, a gente tem que passar a pensar de uma maneira inclusiva, porque nós falamos de recursos. Não adianta ter uma sala equipada, uma escola equipada. Claro que eu não estou defendendo que não tenha, temos que ter. Claro, temos que ter. Mas só isso não vai garantir que a educação seja inclusiva se eu não enxergar o outro como igual em direitos a mim, mas diferente em características, em personalidade, fisicamente, cognitivamente, e eu começar a entender que todos temos que trabalhar junto, aprender junto, né? Trocar ali, ter parceria, né? Para realmente incluir o outro. Então, é uma mudança de modo de ver o mundo, a vida, as pessoas, é uma mudança de paradigma. Bacana. Professora Kátia, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para Extra Classe. Obrigada, eu que agradeço a vocês. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.